E a mostra Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada, em parceria com o FIAC esse ano, com apoio do Centro de Culturas Populares Identitárias da Secult. Hoje eu vou fazer a mediação aqui. Nos próximos dias vai ser o Aldri, porque hoje o Aldri é palestrante. O Melanina Acentuada é uma ideia que surgiu ano passado e aconteceu em São Paulo em sua primeira edição, no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em formato um pouco maior, com espetáculos, palestras e leituras dramáticas. Agora aqui em Salvador a gente está realizando esse formato menor, somente com as palestras e as leituras dramáticas que acontecem a partir das 16 horas. Sempre de autores negros, brasileiros e jovens. Não vou ficar me alongando muito, só queria agradecer ao FIAC, que topou essa parceria para a gente realizar o evento aqui dentro. Agradecer também a Cardim Projetos, a Comunica Press pelo apoio, a CCPI pelo apoio financeiro, a Marmundi que está colocando o sistema de som aqui no espaço, a presença de vocês, e pedir para vocês divulgarem mais e convidarem outras pessoas também. E apresentar já de imediato os nossos convidados, o Luiz Antônio Pilar, que é cineasta, diretor de televisão, cinema, inclusive trouxe aqui o novo filme dele, chama Remoção, que trata do caso das comunidades no Rio de Janeiro que estão sendo removidas para construção civil e outros fatores econômicos, enfim. E o Aldri Anunciação, que é dramaturgo, ator, diretor, autor de Namíbia Não, baiano e o idealizador desse evento. O tema hoje é filme documentário em quadros, ontem, hoje e amanhã. O documentário Em Quadros, a história de quatro negros nas telas, foi dirigido pelo Luiz Antônio Pilar, que ano? Em 2009. E ele utiliza 4 grandes atrizes negras brasileiras para falar sobre esse lugar do negro na teledramaturgia, no cinema e no teatro. E a gente vai tecer um pouco esse caminho de como era antes do filme, durante a feitura do filme, e hoje mudou alguma coisa ou não. Quais os caminhos possíveis para se pensar essa questão, pensando também na dramaturgia, na autoria, em quem assina as obras de arte. Então, de imediato, eu passo a palavra ao para começar? Sim. Isso. E cada um vai ter um tempo de fala e depois nós abrimos para perguntas. Ok? Obrigado. Boa noite. Na verdade, a minha fala é mais uma introdução sobre como surgiu a ideia de se fazer esse evento, que já está na 2ª edição, e que se propõe fazer por mais algumas outras edições, né? A ideia surgiu em 2011, mais precisamente, durante uma entrevista que a gente estava dando numa coletiva de uma das apresentações do espetáculo que a gente fazia, onde uma repórter de uma coletiva perguntou como é que a gente estava se sentindo sendo o único dramaturgo negro em atividade atualmente. Isso geralmente caiu como uma piada para a gente na hora, mas elegantemente a gente tentou explicar e citar diversos outros jovens colegas que estão escrevendo. Mas foi naquele momento que eu percebi que talvez exista uma falta de espaço onde a gente coloque, ou então exponha nomes atuais da dramaturgia negra. Quando eu falo dramaturgia, é interessante a gente focar também aqui que não é a dramaturgia do ator, nem do diretor, nem da encenação. Ele está falando da dramaturgia escrita, da assinatura mesmo de material cênico, teatral, de um texto para ser montado e apresentado no palco. Esse é o foco do evento. Então, durante essa entrevista, a gente
fez uma mini nova dramaturgia da Melanina Acentuada, com aqueles repórteres, né? E foi interessante, foi uma receptividade muito grande na hora. E a gente sentou, né, posteriormente, e formatamos a ideia de um projeto que o foco seria exatamente esse. Tivesse duas características. A primeira, expositiva, um evento onde a gente vai expor e mostrar novos dramaturgos negros em atividades, né, no país. A princípio a gente recortou no país, né, no Brasil. E o segundo caráter é investigativo. O que seria isso? A gente criaria algumas mesas com temas direcionados para discutir as obras desses novos dramaturgos que estão escrevendo, né, e pensar um pouco sobre a poética desses autores jovens que estão em atividade. Então, o evento Nova Dramaturgia, ele surge dessa provocação que aconteceu lá atrás e estamos na segunda edição. A gente pensou também que esses eventos deveriam ter sempre uma ligação com algo que aconteceu no passado, né? Para a gente ter uma ideia de continuidade, na medida que a gente acredita que os dramaturgos negros sempre existiram, mas a gente talvez não tenha tido acesso a eles. Então, para fazer essa ligação, a gente pensou em cada edição, a gente escolher um dramaturgo, ou da década de 60, ou da década de 80, né? Dependendo da curadoria, para homenagear. Nessa segunda edição, o homenageado é o Birajara Fidalgo, né? E aí eu vou dar uma palavrinha sobre ele. O Birajara foi um cidadão do Maranhão, nasceu no Maranhão, e foi, depois ainda na infância, ele se deslocou para o Rio de Janeiro e começou a desenvolver atividades teatrais. Primeiramente em performance, né, atuando e dirigindo. E posteriormente ele começou a escrever as próprias obras, sempre com foco político e social. Quando fala foco político e social, isso independe do gênero. Não significa que eram peças trágicas ou natureza mais experimental. Não, ele produziu muita comédia, mas embora fosse comédia, ele atribuiu a material de escrita dele com muita crítica social, com muito pensamento político sobre as relações sociais da época dele, né? E por que o Birajara? Nas investigações de como a gente formatar esse projeto, a gente percebeu que a obra do Birajara, que produziu 13 obras de teatro, tinha sempre uma atualidade. Quando eu falo atualidade, em relação ao nosso tempo mesmo, né? Uma discussão muito próxima, o que nos fez perguntar se as questões são as mesmas desde a época que ele escrevia, na década de 70, ou se os problemas sumiram e voltaram à tona nos dias de hoje. Então a gente achou muito pertinente trazer a obra do Birajara como a obra homenageada dessa edição, e eventualmente nas 6 mesas que a gente vai ter aqui, a gente também pode sempre se ligar a ele de alguma forma. Quem quiser ter mais informação sobre ele esteticamente, a gente pode continuar aqui nesse espaço, que às 16 horas vai ter a leitura de um texto chamado Tutti, com direção de Djalma Trula e Mariana Moreno, Guilherme Silva no elenco. Daqui a pouco vai ter essa leitura e é interessante a gente assistir para, ao longo desses 3 dias, a gente talvez até perceber se tem essa obra dele que foi escrita em 70 tem uma atualidade ou não, né? E trazer sempre na mesa, né? Agora, falando um pouco das mesas, a gente procurou tematizar essas mesas para que a gente pudesse abarcar o maior número de possibilidades temáticas aqui para a gente conversar ao longo desses 4 dias, né? Hoje a gente começa com o Pilar, o Leonel já falou,
a gente vai focar mais na experiência de 4 artistas negros, Zezé Mota, o Milton Gonçalves, a Ruth de Souza e a Léa Garcia. Não precisa ter visto o documentário do Pilar, a gente discutir sobre isso, né? Primeiro que a gente já tem todo mundo, em princípio a gente trabalha com a ideia de que todo mundo conhece esses grandes artistas, e o Pilar também ele vai colocar, né, questões do filme dele aqui na mesa. Temos uma outra mesa que se chama Outras Possibilidades Temáticas para o Dramaturgo Afrodescendente, que se propõe a desmistificar um pouco essa questão do dramaturgo negro tratar sempre de questões pontuadas, exemplo, racismo, né? Tentar investigar se esses autores trabalham com essa temática ou se ele tem outras possibilidades visíveis de se conversar cenicamente um assunto. Aí a gente tem, na sequência, a Tênia Brandão, que vai trazer um pouco da experiência, para fazer uma relação do Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento e o TBC, como é que se deu essa relação na história entre esses dois grupos que se intercederam um período. O Experimental do Negro da década de 40 e o TBC, que mais ou menos da década de 50, eles tiveram uma relação. Ela vai trazer um pouco dessa relação, né? E muitos configuram da relação do teatro negro com o teatro branco e outros não pensam dessa forma. Depois a gente tem sequência com o professor tradutor de obras de Nelson Rodrigues para o alemão e das obras do Plínio Marcos e do Boal, do Augusto Boal, o professor da Universidade de Trier, Henry Turro, que vai trazer justamente essa visão de fora de um percurso do teatro negro brasileiro, desde a época de Abdias até os dias de hoje, né? Tivemos a sorte até dele incluir o Namíbia nesse percurso. Então ele está, eu diria que é a pessoa mais atualizada, assim, porque está de ponta a ponta. Assim. O professor Henrique Turro vai trazer esse assunto para a gente. Uma outra mesa que a gente terá aqui com o Márcio Meirelles, que é o diretor do teatro, do Bando de Teatro Odum, que tem uma experiência vastíssima de criação dramatúrgica, né, de texto mesmo assinado por eles. E o tema da mesa dele vai ser o texto colaborativo na dramaturgia negra. Então, vai ser de grande contribuição para a gente. E temos também o Joel Zito Araújo, com uma mesa com o título Personagem Negro na Ficção. E aí a gente tem uma amplitude. Também a gente já amplia a questão para a dramaturgia cinematográfica, para a dramaturgia televisiva, do objeto do personagem negro na sua criação dramatúrgica. Então, na verdade, a minha fala é para dar boas-vindas a vocês nesse momento, dizer que é um evento interativo, vocês podem em qualquer momento levantar o dedo e pedir como eu está dizendo que é só no final. Mas a gente pode, né, repensar isso. Se for muito provocativo, a pessoa pode ter direito à réplica, não é igual dos debates de televisão dos candidatos. Mas ele é interativo, ou seja, no final da fala ou durante, a gente pode dialogar e trazer informações novas, que a ideia é que ninguém aqui seja dono da verdade e que a gente agregue informações novas ao tema, sempre focando na dramaturgia escrita, né, para teatro a princípio, mas que pode ampliar para mais. Mas é sine qua non essa questão da dramaturgia escrita, que é o nosso foco principal. Então eu acho que eu vou passar agora a palavra para Pilar, que vai falar um pouco do documentário que ele fez sobre a vida, onde mostra o percurso desses 4 artistas, né, que eu já falei o nome, a Zezé, a Léa, o Milton e a Ruth, sendo bem íntimo agora, sem dizer o sobrenome, mas e que vai ser de grande contribuição para o nosso Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada. Estejam todos bem-vindos. Boa tarde. Bom,
É TVE, né? TVE da Bahia? TVE da Bahia, com a direção do Adonis, está gravando o evento que vai virar um documentário. E aí, como cineasta e diretor de televisão, eu convido a todos que estão depois da câmera a sentar à frente dela, para que a gente tenha uma sensação de espaço cheio. Isso para ele. E para mim vai tornar a fala um pouco mais íntima. Isso aí vai dar um primeiro plano aqui, ó. O Adonis vai me agradecer depois. Né, Adão? Alô. Pilar, além de palestrante, ele é diretor do evento, viu, gente? Não, colaborador. Colaborador, corrigido. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento o convite que me fizeram, dizer para eles que é de uma tamanha irresponsabilidade convidar um cara que não tem o domínio sobre o que está se propondo, mas já que eles apostaram, a gente vai tentar falar um pouquinho. Nós somos irresponsáveis, bicho. Bom, eu não sei se todos vocês já assistiram ao documentário. Ele foi produzido no ano de 2008 e lançado no ano de 2009. Nós tivemos um lançamento no festival à época de Gramado, lá foi Open Tour, e teve uma aceitação muito boa. E até hoje o documentário tem tido uma aceitação muito boa. Agora, recentemente, ele acabou de ser adquirido pelo canal Arte 1, e está passando lá no Arte 1, e, surpreendentemente, o conteúdo dele ainda faz-se refletir e reflexionar muitas coisas. Eu tenho recebido hoje, por causa do advento das redes sociais, muitos e-mails, muitas questões, gente vendo pela primeira vez e considerando, achando que nada mudou, que Milton Gonçalves, que Ruth de Souza, que a Léa Garcia e que a Zezé Mota expressam ali toda a dificuldade encontrada ainda hoje no início de carreira ou durante a manutenção da carreira dos atores negros no Brasil. Bom, a ideia deste documentário, ela tem início numa angústia que à época eu vivia, quando o cinema nacional estava no auge do que nós agora chamamos do Move Favela, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar desse conceito. É uma manifestação que nasce aí, um conceito que nasce no cinema nacional, depois do filme Cidade de Deus, do Fernando Meirelles. Ou seja, onde os cineastas brasileiros vão buscar, dentro das comunidades de favelas do Rio de Janeiro, temas, assuntos e personagens para os seus filmes. Depois de Cidade de Deus, isso teve uma larga escala de produção com essa temática. Mas não podemos esquecer que, mesmo antes de Cidade de Deus, já no cinema novo, a temática também era muito parecida, estava muito ali próxima. Filmes como Rio Zona Norte, o primeiro lá, os 5 episódios daquele do Cacá, do Leão Riso. Oi? Não, que é o anterior, é o primeiro, que deu origem, eu vou lembrar o nome. Já versavam sobre essa questão social da população negra inserida em comunidade da favela. Sendo que uma diferença muito grande, quando a gente vai perceber os filmes do chamado cinema novo, que passam por aí, foi-se embora. Nós também vamos ter uma abordagem nesses filmes que estão lá, no chamado cinema novo. Nós também vamos ter uma abordagem sobre a questão do negro
mais social, com um viés social, porém ele muito colado, ele muito ligado às manifestações, digamos assim, entre aspas, culturais e artísticas daquele negro que morava naquela época no morro. Então você tá, todos esses filmes, e num deles, por exemplo, Rio Zona Norte, tem uma cena maravilhosa do Grande Otelo, que é um compositor e que vai apresentar um samba dele, não sei se vocês já viram isso, para Ângela Maria. E aí o samba que ele canta para Ângela gravar no filme é um samba de autoria do Zequete, que é o Malvadeza Durão. E ele começa: morreu Malvadeza Durão, valente, mas muito considerado. Então você tinha ali, nesta época, um personagem negro quase que ingênuo, quase que in natura, um personagem que era visto e que expressava toda a sua relação artística, visceral e apolínea, né? Inserido num contexto de miséria, um contexto de baixa estima ainda também, mas era diferente. Aí você vai ter o assalto ao trem pagador, do Roberto Farias, onde ele já começa a mostrar ali um negro bandido, marginal. Esse movimento passa, a gente fica durante muitos anos, o negro no Brasil, sem uma abordagem dentro do cinema nacional. Ditadura militar, ela anula completamente essa ditadura militar que nós tivemos em 20 anos, qualquer tipo de participação social da população negra. Parece que durante 20 anos de ditadura militar, o negro não fez absolutamente nada nesse Brasil, a não ser ficar quieto, e ele some do cinema, ele vai sumir de uma determinada forma da televisão e vai aparecer um pouco mais no teatro, através das obras de Boal, Guarnieri, obras coletivas do Arena, Antônio Calado, que vai tentar incluir o negro brasileiro num movimento social de esquerda. Do ponto de vista deles lá, desses caras que estão escrevendo, eles vão escrever Gimba, eles vão escrever Arena Canta Zumbi, Plínio Marcos vai escrever Madame Satã, aquilo que o Milton faz, o filme, Os Perdidos numa Noite Suja, tudo experiências calcadas, baseadas na vida da população negra. Então a gente sai desse movimento do cinema e fazer uma abordagem um pouco mais, me permitem chamar assim, ingênua e artística, e vai desaguar nessa rapaziada que está fazendo o teatro de 60, onde eles vão querer apontar o negro como um agente social. O interessante é que, tanto quanto num e no outro movimento, a participação ou a existência de um dramaturgo ou de um roteirista negro, ela é quase nula. Mais uma vez, você quase não vai ter negro escrevendo. Um pouquinho mais lá adiante, até mesmo antes do cinema novo, você vai ter uma dramaturgia do Abdias do Nascimento com grande expressão no Teatro Experimental do Negro, década de 40, 50 e um pouquinho de 60. E depois, durante essas décadas de 60, 70 e principalmente 80, você vai ter aí o Birajara Fidalgo, como o Aldo falou, também escrevendo. Eu reputaria esses dois como os dois maiores dramaturgos negros desse período. Eu, particularmente, falo questão de fazer isso, não gosto da dramaturgia nem de um nem de outro. Eu acho uma dramaturgia fraca, enquanto dramaturgia, uma dramaturgia incipiente. É uma dramaturgia que não se sustenta
fora daquele momento social em que eles viviam. Isso é uma pancadaria aonde eu vou, principalmente quando se trata da dramaturgia do Ado Dias Nascimento, porque aí virou um mito. Mas eu falo isso enquanto não estudioso, tá? Que eu não sou, mas enquanto diretor de teatro. É muito difícil você hoje fazer um espetáculo calcado na dramaturgia de um ou de outro. Elas estão muito arraigadas naquele momento em que eles escreveram. Posição de quem dirige. Eu não sou teórico, tá? Porque eu já ouvi várias teorias. Mas isso aqui eu estou colocando, ó, como provocação mesmo, tá? Para que vocês reflexionem. Aguarde o bate-papo. Aguarde o bate-papo. Quando a gente sai um pouquinho dessa década aí, desse movimento de teatro que nasce ali com arena, com opinião, nós vamos ter um outro grande hiato de movimento com a presença do negro brasileiro, com o personagem negro brasileiro, até desaguar, até chegarmos a esse novo movimento que foi batizado de Novo Favela. A partir do Novo Favela, nós vamos ter filmes com algumas características em comum. Todos eles. Como, por exemplo, todos os filmes que eu irei citar aqui, que são 14 filmes, depois do movimento Cidade de Deus para cá, eles, tem como temática principal o indivíduo, o cidadão negro. 2, na sua maioria, inserido num contexto social de favela. 3, na maioria das vezes, as histórias contadas por esses cineastas e roteiristas trazem no seu bojo algumas subcategorias, como, por exemplo, algumas subcoincidências. Na maioria dos filmes, nós vamos deparar com famílias negras completamente desconstituídas. Se numa família tem pai e mãe, não tem relação de afeto. Às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe. Por exemplo, é muito significativo, no filme da Lúcia Murat, que é o único que tem um co-roteirista negro, que é o Paulo Lins, autor do Cidade de Deus livro, tem uma cena muito representativa do que é uma família desconstituída sem afeto. Tem uma cena que é o personagem do Luiz Melodia, se eu não me engano, e do Fernando Eiras. Eles são 2 compositores. E aí eles estão no bar, bebendo até tarde, e tocando violão, cantando, fazendo samba, e tal. Chega a hora de ir embora, ainda vão pelas ruas, meio bêbados, tá? Se despede e vai para casa. Corta. Chega o personagem branco em casa, a mulher fala: meu amor, não faz mais isso, você está acabando com o nosso amor, tome conta da nossa família, essa boemia não vai nos levar em nada. Corta para a casa do preto: seu negro sem vergonha, cachaceiro, criou, você não tem responsabilidade. Então, o afeto vem por trás. Aí depois você vai ter filmes que não vai ter pai, filmes que não vai ter mãe, onde o personagem sempre jovem vai estar sem esta relação de família, que nós aqui podemos contestá-la, que nós podemos duvidar hoje da sua eficiência, mas não podemos deixar de esquecer que a sociedade onde estamos inserida tem ainda como célula máter a família, do jeito como ela se dá. Nós estamos buscando outra, mas por coincidência, esses filmes decepam essa relação de imediato. Uma outra relação muito presente nesses filmes que irei citar são o extermínio. Na sua maioria, jovens negros de arma na mão, assassinando outros jovens negros. O Spike Lee, quando esteve aqui pela primeira vez, eu acho que em 95, com Michael Jackson,
esteve aqui na Bahia gravando aqui no Pelourinho, gravando um clipe com o Michael Jackson, num petit comitê. Ele, naquela época, já falava, lá nos Estados Unidos, a gente já está repensando esse filme com a temática de violência urbana, onde o negro está inserido, porque a gente já não sabe mais a quem isto interessa. Esse discurso interessa a quem? De nos mostrar como exterminador da nossa própria comunidade. E aí nós passamos a fazer isso numa escala muito grande depois de Cidade de Deus para cá. Um terceiro aspecto, e também muito significativo, é a licença poética lançada em determinados filmes desses sobre algumas questões fundamentais para a nossa comunidade, principalmente questões de princípios religiosos e principalmente questões ligadas à religião de matriz africana, como, por exemplo, no filme do Jorge Furtado, chamado O Homem que Copiava, que o Lazinho faz, aquele menino que copia as notas e que acaba ganhando na loteria e que acaba levando nas costas uns 4 personagens brancos com ele para o Rio de Janeiro, e ele sustenta todo mundo. Nós vamos ter uma personagem lá que é a mãe dele. Alguém viu o filme aqui? Vocês lembram disso? A mãe dele não aparece a cabeça e não aparece os pés. Não sei se de forma impensada, o roteirista e o diretor mexem com 2 coisas fundamentais com o princípio de religiosidade de matriz africana: a cabeça e a base, o chão, o pé. A personagem flutua como se fosse aquela empregada do Tom e Jerry. Né? E aí é de se pensar, essa coisa é proposital, essa coisa é pensada, isso é para estimular algum tipo de discussão, ou isso passa a largo quando um roteirista que está localizado fora daquele contexto social que ele está descrevendo, quando ele, na maioria das vezes, roteiristas desses filmes que eu cito, a maioria deles tem formação universitária e a sua maioria tem uma especialidade fora do país. A maioria dele conviveu, sim, afetivamente com o negro, quando tinha dentro da sua casa uma ama, ou uma empregada doméstica, ou uma babá daquela que os criou como babá. Né? Quem não teve, né? Todo mundo fala, eu tive a minha mãe preta lá, que ficava lá no cantinho de empregado, sei o quê. E aí tem sobre nós uma visão, às vezes, de muita boa vontade, e às vezes muito estereotipada, e às vezes muito provocativo. Como, por exemplo, recentemente, o Miguel Falabella, que é meu amigo pessoal, foi muito infeliz ao lançar a série dele, tentando fazer uma provocação no título, o sexo e as negras. E aí gerou uma polêmica fundamental, que a gente pode entrar aqui, muito mais moralista, na minha opinião, do que mesmo de conteúdo social, discussão, inserção e colocação do negro na sociedade. Até porque eu defendo isso, eu não defendo a série do Miguel não, tá? Mas eu defendo, por exemplo, o Érico Braz, o nosso contemporâneo baiano, faz um personagem em Tapas e Beijo infinitamente pior para a imagem do negro brasileiro do que faz as meninas do Miguel, quando ele faz aquele personagem que é um cara voado, que vive na casa do sogro, que não tem autonomia financeira, que não tem autonomia afetiva, que não tem autonomia material e que foi rebaixado dentro da história,
começa como namorado da protagonista e acaba como marido da filha do namorado da protagonista. E aí a gente se casa. Aí parece que a contestação, a série do Miguel é só uma contestação moral. De qualquer forma, o Miguel é a representação também da tutela exercida pelo dramaturgo brasileiro quando quer falar dos nossos problemas, vamos chamar assim, ou do nosso cotidiano. E isso, se a gente se deter, a falha trágica que está no título do Miguel, nós também vamos encontrar ali, ó, bem de maneira subliminar, na dramaturgia do Boal e até na dramaturgia genial do Guarnieri, quando tenta, com a genialidade dele, até nos colocar de uma forma que não éramos na época. Né? E pegar o Gimba e fazer uma comparação do que é aquele marginal Gimba também está hiper valorizado, superestimado, de forma que nós talvez não fôssemos. Falta, a minha opinião, e aí vocês são corajosos nisso, autor, dramaturgo, roteirista. Não estou falando de romancista, é diferente. É uma outra linguagem. E romancista, temos os melhores do Brasil, na minha opinião, Machado de Assis e Lima Barreto, para começar. E aqui presente temos uma das melhores viva, Ana Maria Gonçalves, está lá atrás. É porque faz-se muita confusão quando a gente vai falar de teatro, televisão e cinema, e o cara fala, mas aí... E o romance do Machado de Assis? É outra história, Carlos Claro. É outra coisa. A gente está falando, é outro parangolé. E aí, quando eu faço aquela provocação, tanto do Abdias quanto do Birajara, não temos no teatro, não temos no roteiro de televisão e não temos no roteiro de cinema algo que pudéssemos comparar aos romances de Lima Barreto, por exemplo. Estou tentando lembrar. Algo em que eu pudesse traduzir como eterno. Enquanto a sociedade brasileira perdurar, Clara dos Anjos será eterna. Ela, ao meu ver, permanecerá além da sociedade e do Estado brasileiro. E, infelizmente, nós não conseguimos isso ainda no cinema, na televisão e no teatro. Conseguimos na música, conseguimos nas artes plásticas, mas no cinema, na televisão e no teatro ainda não conseguimos. E por coincidência, nessas três manifestações artísticas é onde iremos encontrar a maioria da classe média brasileira exercendo essa atividade. Então não é à toa que esses cineastas vão trazer esses conceitos. Os filmes são Cidade de Deus, Carandiru, O Homem Copiado, Quanto Vale ou É Por Quilo. Alguém viu esse filme? Alguém lembra dele? História da lá, vai e volta, da escravidão. Quase Dois Irmãos, Histórias da Maré, que eu não sei se é bem esse título, que é da Lúcia Murat. Meu Tio Matou um Cara. Se quiser botar aí, tem um documento tem um documentário sobre o Cartola, eu acho que é do Lírio, também está ali. Cidade Baixa, e daqui. Tem o Wagner lá, né? Mas está lá, estado de miséria daqueles personagens pretos. Madame Satã, do Lazinho. O Rádio Favela, do Elvésio Raton, Os 12 Trabalhos de Hércules e o Orfeu do Cacá Diegues. O Orfeu do Cacá Diegues, ele chega a ir a um extremo que, se alguém tiver esta realidade em casa ou em algum vizinho, me diga, por favor. Porque quando da pré-estreia desse filme, eu levantei o braço e falei isso. No Orfeu do Cacá, tem uma família que é Milton Gonçalves pai e Zezé mãe. Alguém lembra?
ele é radicalmente crente e ela radicalmente, me permitam chamar assim, macumbeira. Não existe isso. Nunca vi isso. Não vai dar certo dentro de casa. Oi? Nos dias de hoje, pior ainda. Um vai ser Dilma e o outro Aécio. O crente, Aécio. A gente, Dilma. O casamento vai acabar. Um vai deixar de ir, ou, me permita, eu estou usando esse termo, alô, televisão, um vai deixar de ir à macumba, ao seu culto religioso de matriz africana, ou o outro vai deixar de ir à igreja, se a relação marital, se a relação de cama, se o sexo, se a família for maior do que isso, porque não dá certo. Eu não conheço. Alguém conhece? Em qualquer lugar que eu vá, eu pergunto isso, ninguém conhece. Conhece? Então foi lá que o roteirista se inspirou para fazer isso. Foi lá. Oi? Só vivem brigando, né? Lá no filme eles vão brigar no final. Então, feita essa análise inicial desses filmes, à época, em 2008, eu fiquei muito incomodado e pensei em escrever um artigo para o jornal. Eu vou publicar, quero provocar isso num artigo de jornal. Volto a afirmar para vocês, não sou estudioso, não sou intelectual, aqueles todos os preconceitos que a gente tem, né? E que aqui eu boto na mesa, né? Falei, quer saber? Eu sou produtor. Quando eu acabei de ler o artigo, eu falei, não vou publicar isso não, vai gerar uma polêmica, nego vai falar, não vou ganhar nada com esse bagulho, entendeu? Eu vou bater na empresa que de 14 tinha financiado com dinheiro público 10 filmes. Petrobras. Aí eu fui lá, falei, alô, rapaziada, vocês estão produzindo esse filme aqui, que independente da qualidade estética e artística, que são filmes bons, que isso fique registrado, tá? São mesmo, mas independente dessas qualidades, esses filmes, esses títulos, está perpetuando um modus vivendi de um negro urbano, que daqui a 2 décadas, quando nós olharmos para trás e tentarmos enxergar na dramaturgia brasileira o comportamento de um negro desta época, nós teremos uma visão muito deturpada do que realmente somos. Aquilo que podemos de fato expressar não está podendo ser dito. Então, o meu filho, eu falava na época, hoje, que eu, particularmente, tenho condições de estar colocando para estudar inglês, francês e alemão concomitantemente, e dos meus 4 filhos, eu tenho 4, olha que coisa, 3 falam pelo menos 3 línguas, somando português, esse menino está fora de uma representatividade. Quando daqui a 20 anos um estudante de 18, 19, 20 anos da idade do meu filho hoje for procurar o que foi a juventude dessa, a gente só vai ver essa característica, e era uma sociedade preta de brigões, de assassinos, e para começar a fechar, uma questão vai se repetir durante todos esses movimentos onde a personagem negro se inclui. A maioria das vezes a gente está inserida na questão social. Estou tentando fazer cá um esforço para ver onde, nesses filmes, nas peças que vi que assisti, na televisão,
eu pude ver um belo beijo de língua, ou uma bela trepada entre um homem preto e uma mulher, entre um homem preto e um homem preto, entre uma mulher preta e uma mulher preta. O afeto, que é fundamental, ele passa ao largo dessa dramaturgia, seja ela do Abdias, que vai tentar colar sua dramaturgia à questão primeva da ancestralidade negra, seja na dramaturgia do Ubirajara, onde a questão de amor, quando há, ela vem para discutir a questão social, seja na dramaturgia de Marcos Meireles, que quando vai discutir as coisas, nas poucas coisas que eu vi, ela tem uma outra conotação. Eu estou dando só um viés do nosso país. Então, o que torna algumas peças universais, eles tiram quando a questão é sobre nós, quando o tema é sobre nós. Eu costumo dizer que o grande dramaturgo Nelson Rodrigues tem, dentre as peças dele, a melhor e a pior. Uma delas é o Anjo Negro. É maravilhosa a peça, mas é a pior. Porque se botar um ator branco para interpretar o papel do Ismael, acabou a peça. O Marquinhos Palmeira, uma determinada época no Rio de Janeiro, interpretou o Otelo Moro de Veneza, numa montagem daí, ele fazia o Otelo. E aí acabou, a montagem era muito boa, o Marcos fazia muito bem. Aí fui lá cumprimentar ele, e aí, o que acha? Eu falei, cara, me deu um nó na cabeça. Porque o Otelo, lá a trama dele, todo o conflito dele, está exatamente em ele ser um cara diferente dentro de uma sociedade toda igual. E aquilo gera nele um comportamento de insegurança muito grande, né? E aí na plateia, do meu lado, tinha umas meninas que falavam assim, ai, esse Otelo eu levava para casa. Ai, esse Otelo é maravilhoso. E aí, Shakespeare, que é maravilhoso, que é genial, que é tudo que a gente é, se perde ao criar esse personagem e reduz o texto dele à questão de um único homem negro. E a peça, se você tira o homem negro, Otelo, você perde a peça. Eu estou muito curioso, o Rodrigo está aí? O Rodrigo está aí, não? Tem alguém da senhorita Júlia aí? Eu estou muito curioso para ver se... Cadê? Quem é? A diretora já está aí, né? A diretora está ali, de Júlia. Cristiane já está aí. Ah, Cristiane, eu estou muito curioso para ver Júlia, no Strindberg, principalmente só porque tem o Rodrigo lá. Eu quero ver como é que a Cristiane lidou com essa coisa. Porque o grande desafio para a gente, para os atores negros, são os diretores entenderem, em primeiro lugar, que o ator negro, como diz o Joel Zito Araújo no meu filme Quadro, ele só é chamado para fazer o personagem negro, enquanto o ator branco é chamado para fazer o personagem homem. E isso estabelece toda a diferença, e isso foi o que esses roteiristas, de um modo geral, não conseguiram entender. Como inserir o indivíduo ator negro para interpretar um personagem que é homem, com todas as suas vicissitudes, contradições, desejos, quereres, vontades, mau caratismo, com tudo que não está permeado. Eu costumo dizer que quando cai avião, vocês já repararam que quando cai avião, você nunca tem uma família preta chorando? Nunca tem, já reparou? Por mais que tenha tido inclusão, a gente não anda de avião ainda não é nosso. Pode cair o Boeing 7 da TAM, caiu, não aparece. De 50 corruptos que aparecem no governo, talvez vai ter um preto lá. Não aparece também.
né? A favela pegou fogo, vem todo mundo, é nós na fila. Isso nos dá uma impressão, para a sociedade brasileira de que, né, somos impunes a desastres. Olha, tá vendo? Os orixás nos protegem tanto que o avião cai e a gente não morre. 2, né, nos dá a sensação errada de que somos elementos de muito bom caráter. Não roubamos, né, não entramos em falcatruas, não estamos em nenhum mensalão, não somos mensaleiros, muito pelo contrário, o cara que bota na cadeia, que é o preto é gente boa, gente que volta. E por quê? Não estamos lá, não temos acesso. E a terceira, assim, como perdemos tudo quando tem enchente, remoção de favela, coitados, eles são, tá vendo? Eles são coitados mesmo, eles estão... Essa máxima, de uma modo geral, vai estar muito presente na dramaturgia produzida pelo sujeito, me permite assim chamar, branco. A gente nunca vai fugir a isso. Nós estamos nesta dramaturgia sempre hiper representados, ou supervalorizados, ou super qualquer coisa, muito fora da margem de uma realidade. Não conseguimos ainda traduzir uma dramaturgia contemporânea para o negro brasileiro. Uma dramaturgia que fale exatamente da sua época, em todas as épocas. E quando fala em determinada época, ela fica na época. Ela fica na época. Recentemente, no Rio de Janeiro, teve uma montagem do Gimba, do Guarnieri, em que o Paulo Lins faz a adaptação. No primeiro ato, o da peça, é lá o texto do Guarnieri. No segundo, é um Gimba, que eu falei para o Paulinho, se o Guarnieri está vivo, ele vem aqui te matar, ele te enforca. É uma confusão, é uma profusão de marginalidade, tem que ser marginal. E aí a gente, mais uma vez, fica determinado, fica parado numa época. Isso posto, eu fui a Petrobras e levei o meu artigo para os caras que davam patrocínio. E eles me responderam: Pilar, nós não temos objetivo nem a função de censor. Os projetos chegam aqui, tem uma comissão pública, eles são aprovados e ganham patrocínio. Bom, eu falei, mas isso aí parece justo, mas já tem uma baita injustiça. Primeiro que a comunidade negra já é alijada, mas de cara, na sua maioria, nesses processos públicos de editais que se dizem igualitários. Já elimina uma pá de gente da nossa comunidade fora. A gente não vai conseguir aprender até aprende, mas não tem condições ainda técnica, financeira, de fazer o que eles precisam. Acabei de assinar um contrato com a Caixa Econômica Federal agora, essa semana, são 18 certidões que você tem que entregar à Caixa. 18. Tem certidão de... Por uma casa, minha produtora está em sede própria, é minha. Mas tem uma certidão de PTU, que tem que mandar. Se você é o locatário, você tem que dar uma declaração de que você paga o aluguel e ainda tem que pedir ao dono do imóvel uma declaração de que ele é o dono do imóvel e que a responsabilidade do IPTU é dele. Tá, isso aí já complica, mas eu falei, bom, mas vocês têm verba direta, vocês têm verba boa, então está na hora de começar a fazer alguma ação positiva de imagem para tentar se contrapor ao que está sendo dito. E eles me lançaram um desafio. Ok, apresenta qualquer projeto nessa linha que a gente dá o dinheiro. Eu falei, mas eu não vim aqui para isso. Mais fácil. Fui para casa com essa ideia e falei, o que eu vou fazer? E aí, tenho esses 4 atores, Milton Gonçalves, Zezé Mota, Ruth Souza e Léa Garcia,
independente da ordem que dita, como um grande exemplo a ser seguido por qualquer um que queira exercer essa profissão. Como um exemplo de pais de família, desbravadores, questionadores, artistas excelentes. Eu falei, bom, vou fazer um documentário sobre eles, para que eu abra com eles essa discussão, esses temas que muito me incomodaram nesses filmes. Aí falei, bom, para não ser acusado de pouco democrático, vou trazer para alicerçar essa discussão cineastas fundamentais para a carreira deles. Fiz esse pensamento já sabendo de antemão que teria aí a presença massiva de cineastas, me permitem de novo, eu estou fazendo um discurso bem separatista mesmo, tá? Só para ficar claro, mas na verdade eu acho que qualquer contribuição é válida e necessária e nós temos que trabalhar mesmo em comunhão. Mas para o entendimento aqui eu estou fazendo essa cisão. Eu falei, mas na sua maioria nós vamos ter cineastas brancos. E foi o que deu. Para cada um dos atores, eu elenquei um diretor cujo filme tem uma importância fundamental para a carreira de cada um deles. Então assim ficou. Cacá Diegues para Zezé Mota quando ele faz Chica da Silva. Roberto Farias para Ruth de Souza quando ela faz o assalto ao trem pagador. O Luiz Carlos da Fontoura para o Milton quando ele faz A Rainha de Água, que é baseado no texto, que é um roteiro baseado numa crônica ou num conto do Plínio Marcos, ou num argumento do Plínio Marcos. Todo mundo pensa que a Rainha de Água é a Madame Satã, mas na verdade era um travesti que o Plínio conhecia nas bocadas, como ele diz lá de Santos. E por último, As Filhas do Vento, do Joel Zito Araújo, onde eu fiz uma representação para Léa Garcia. E chamei esses diretores também para uma discussão e lançamos um debate sobre essas temáticas. E vários assuntos, e vários problemas, tudo surgiram a partir daí, onde eu pude perceber que é uma luta constante de representação. E aí ficou muito claro para mim, depois desse filme, que a questão nossa não é estarmos no palco, ou na frente da tela, ou na tela de cinema. A questão está aqui atrás. Eu fui diretor durante 12 anos de dramaturgia na TV Globo de televisão. E durante os 12 anos em que estive lá, hoje não estou mais, ano passado eu pedi para sair. Até vi que vocês botaram aí. Os 12 anos que eu estive lá, eu não tive um par. E era muito curioso as coisas que eu vi, tais como, por exemplo, um dia eu dei uma bronca na Zezé Mota. E aí no dia seguinte, eu fui chamado na sala do diretor de núcleo. E aí, quando a gente é chamado à sala do diretor de núcleo, vem bronca. Eu falo, meu Deus, o que eu fiz? E o diretor de núcleo lá era danado, eu nem vou falar o nome dele, mas era danado. Eu falei, o que eu fiz? Quando eu cheguei lá, ele era todo sorriso. Eu falei, caramba, o que eu fiz? Todo delicado, me serviu o uísque dele e falou, Pilar, você ontem deu uma bronca na Zezé. Eu falei, dei. A partir de hoje você vai dirigir só os pretos dessa novela. Aí eu falei, Ele falou, Aí saí de lá e falei, bom, o que aconteceu? Fui tentar entender. É muito simples. Depois eu entendi. Todo artista, o que ele menos quer é ser taxado de qualquer coisa retrógrada. Né? Nenhum artista quer falar, eu sou racista, eu sou xenófobo, eu sou, não sei, eu sou pão duro. O artista não quer isso. Eu dirigindo a Zezé e o elenco negro, eu posso dar bronca, está de igual para igual. Ele dirigindo poderia soar como preconceito. Então, deixa o Pilar. Agora, acontece um problema muito sério, que aí eu não sei se o olhar técnico de vocês alcança isso. Porque quando tem um elenco negro sendo dirigido em televisão por uma equipe de diretores, me permitem de novo fazer essa secção, branco, esse ator negro fica ao léu, porque ninguém tem coragem de falar para Thaís Araújo, Thaís, onde é que você viu
pobre comer desse jeito? Ninguém fala nada. Está ótimo, está lindo, está maravilha. Televisão já não se fala nada, né? Praticamente. E quando é para preto, então, deixa quieto, que o negócio aí, a gente sabe como é que funciona. Isso eu vi e vivi. Em mesa de escalação de elenco, eu vi e vivi. Pô, tem um personagem bom aqui, vamos chamar o Aldri da Anunciação para esse personagem. O outro. Eu, se fosse você, não chamava não. Mas porque ele vai fazer esse personagem muito bem. Pô, sabe o Aldri? Ele faz aquele evento melanina acentuada. Ele entende bem de negrada. Perdi trabalho, então? Não, estou citando você como exemplo. Ele vai chegar aqui, vai dar um trabalho, vai questionar coisa que a gente não sabe. É verdade, não vamos chamar ele não. Bota o Cauã Raimundo no lugar dele aí, então. E aí vai perdendo trabalho. Então eu pude perceber que muito embora a televisão brasileira, Globo principalmente, e as outras também, seja ela feita, na sua maioria, por homens e mulheres negras, que são a maioria, camareiras, eletricistas, auxiliar de câmera, é uma rapaziada da pesada. Mas a hora da decisão, a hora da definição, não tem lá um sujeito de voz e poder para falar assim para o Manuel Carlos. Não, esse personagem não pode tomar um tapa na cara hoje, que vai ao ar dia tal, porque simboliza isso, vai dar isso e isso. Se o Miguel Falabella tivesse tido a humildade de chamar alguém para discutir com ele o título da minissérie, ele teria ouvido. Não coloca, porque isso vai conotar um problema moral que é bobo, eu estou falando da televisão, mas que vai dar uma puta de uma celeuma e vai te estragar. Se alguém tivesse ao lado do Luiz Fernando Carvalho para falar para ele, bicho, suburbano não é assim. Se alguém estivesse no corpo de direção ou de roteirista de Avenida Brasil, teria dito para a Amora, Zé Luiz Villamarim, o seguinte: olha, minha mãe sempre falou na minha casa que quando estávamos na mesa, era para falar de boca fechada, comer de boca fechada, enquanto meu pai estava dormindo, que trabalhava à noite, não era para gritar, ninguém falava gritando. Então, o que a gente pode perceber é que tem um caminhão de estereótipo que vem de roteirista e de diretor em primeiro lugar, e que depois vai bater em cenógrafo, figurinista, diretor de arte. E por um acaso, todas as funções exercidas, comando, formação universitária e algumas vezes, repito, com especialidade fora do país, onde tem formação, porque aqui não tem, para televisão e cinema, quer dizer, tem um pouquinho agora. E aí a gente vai penar, nós, né, os atores negros, vão penar e representar esta ótica, esse estereótipo, que muitas das vezes, e também falo isso aqui como uma declaração vivida, experimentada, feita com muita boa vontade, com muita vontade de acertar, de falar, eu estou contribuindo para a causa, que foi o caso específico do Miguel Falabella. E aí dá com o pé na água. Eu até te desculpo sim, mas eu conheço ele. Oi? Eu posso finalizar e você já fala? Tá? Então, assim, para finalizar, só para tratar a voz de vocês, a tentativa desse filme, a bem da verdade, era para trazer para a classe
e para os meus colegas diretores, escritores, diretores de artes, que estão fora da comunidade, um pouco do que pode ser feito por esta representação. Inserirmos, e aí, já está aí, é para você, colocar um ator negro numa peça como Senhorita Júlia, é o que nós queremos, mais até do que o Sexo e as Negras, eu já vou te dizer. Mas eu também quero essa discussão. Eu quero ver o que vai ser quando o meu próximo filme sair, que vai ser um caso de amor entre uma mulher preta e uma mulher branca. Sim, Maria, eu quero ver o que o movimento vai falar. Eu quero ver, porque eu não estou poupando nada. Tem uma relação ali. Eu vou ver isso aí. Eu estou escrevendo uma relação ali profunda mesmo, uma coisa que nós ainda não assistimos na televisão. Então, o filme, Aldo, o filme Hanks, quando eu faço, é como um motivador para uma contribuição, principalmente para a criação de uma nova dramaturgia. Faz-se necessário que nós desenhemos uma nova dramaturgia, que não precisa necessariamente ser feita por nós, negros, mas que tem que ter a nossa contribuição muito profunda. Repito, o grande erro do Miguel foi ter tentado fazer aquilo sozinho, porque tem algumas questões que ainda são nossas, e só nossas. Tem algumas particularidades que só nós, no nosso cotidiano e na nossa maneira de ser, vivenciamos. E para concluir, como nós fomos muito generosos na formação ideológica desse país, onde todo mundo podia e pode ainda entrar nos nossos terreiros de candomblé, nas nossas casas, e a gente serve, eles acham ainda que tem o entendimento e o saber sobre as nossas vicissitudes e todos os nossos sentimentos. E isso tem gerado equívocos. Então, o filme, para quem for assistir, tinha e tem este objetivo e esta provocação. Estou aberto. Só um minutinho. Agora, a gente tem meia hora para a gente lançar uma pergunta e dialogar aqui na mesa com tudo isso que foi colocado pelo Pilar, né? E a gente vai começar primeiro por você. Boa tarde. Meu nome é Luciana Reis. Luiz Antônio, né? Com relação a essa questão que você lançou com o fato de Miguel Falabella estar atuando, né, de boa vontade para com a população negra, eu acho que nós não precisamos mais desse tipo de boa vontade, né? Porque eu penso até que é um pouco de ingenuidade sua colocar que o problema dele foi ter trabalhado sozinho. Eu acho que um dramaturgo com o nome que Miguel Falabella tem, atuando na Rede Globo, ele nunca atua sozinho. Ele, na verdade, é simplesmente a cara que aparece na frente de toda uma ideologia que vem sendo trabalhada ao longo de vários anos pela televisão. Então, é o seguinte, quando ele se propõe a fazer uma tradução, que a gente entende até como tradução intersemiótica, ele sai do contexto norte-americano e vem retratando brasileiro, tudo bem, maravilha. Ele consegue retratar 4 mulheres, tudo bem. Vamos falar de negritude, afinal de contas, temos 50% da população negra. Até aí ele vai. A gente está falando de uma advogada, de uma produtora de arte, enfim, eu sei que são mulheres bem-sucedidas. E aí ele vem retratar como uma camareira, como uma cozinheira, como uma garçonete. Quer dizer, para quê? Como Spike Lee perguntou há 20 anos atrás, interessa a quem essa manutenção? Quem é que assiste esse tipo de série? Então, assim, eu acho que a gente não pode mais falar de boa vontade. Eu acho que existe sim uma intencionalidade, a gente não pode mais dissociar os autores, os escritores, os roteiristas de sua intencionalidade, e é uma questão de política, uma política de manutenção de estereótipos, porque a menina negra, ela pode ficar muito feliz em ver uma atriz negra na televisão, mas em que papel? O que é que essa menina vai almejar? Em um período no século XXI que a gente está lutando
pelas políticas e ações afirmativas, existe um número crescente de mulheres negras entrando na universidade e você vem retratar novamente tais papéis, então, me desculpe, mas eu não tenho como admitir isso, não. Já pegando aqui o que eu ouvi do Pilar, parece que ele falou a mesma coisa, né? Assim, ele não fala a palavra boa vontade, que talvez tenha entrado até com ironia, mas o que o Pilar fala, já que tentando fazer uma mediação, é exatamente o que você está falando, assim. Ele não tinha a apetência, talvez, para fazer aquilo ali sozinho. Então, assim, ele é visível, pelo que o Pilar está querendo dizer aqui, que não teve uma parceria de alguém que falasse, que traduzisse esse símbolo, que talvez seja um dramaturgo, ou seja uma diretora de arte, uma pesquisadora de arte, ou seja você, se você fosse uma profissional dessa área, ficou visível que não teve essa apetência ali do lado. Então, pelo que eu entendi, parece que é a mesma coisa que vocês estão falando. A questão foi só a boa vontade que entrou como ironia. Agora tem uma questão em relação exatamente a isso aí, que eu entendo perfeitamente o que Pilar coloca, da formação, da criação do símbolo do personagem negro, né? Da fomentação desse personagem na dramaturgia. É uma coisa delicada e eu entendo a proposta de Pilar, que ela é mais inclusiva do que excludente. Aí eu me explico. Aí Pilar pode me esclarecer também se é essa dúvida, que é aí que eu queria ir mais a fundo, entendeu? A proposta não seria excluir os autores brancos para escrever temáticas negras, pelo que eu estou entendendo aqui. Mas aqui seria a inclusão de dramaturgos ou de diretores de arte com essa apetência para trabalhar nessas questões. Você me explica depois se eu estou errado ou não. E aí eu concordo com você, porque eu fico pensando, eu estou iniciando agora uma carreira de dramaturgo, já tenho uns 4 anos. Estou com 3 obras para querer botar no palco. Se eu desautorizar um autor branco a falar de questões negras, eu estou automaticamente me desautorizando de falar de questões que não têm a ver com a minha ascendência. Então, assim, eu recebo muito bem essa proposta inclusiva e de parceria entre os dramaturgos e entre a dramaturgia, para que não haja uma cisão e que a gente fique restrito a uma temática isolada, né? Então, eu não sei se é isso que se eu entendi mal, ou se você me explica. E aí também você pode também tentar responder a Reis se a questão da boa intenção foi irônico ou se vocês estão falando a mesma coisa, né? Vamos deixar fechar esse ciclo com a Reis, e tem a ver a questão da não exclusão de autores brancos falando de questões negras, mas assim a inclusão de autores negros falando de todas as questões, né? Para a gente não haver cisão, e da boa vontade. Não, certo. Vamos ver qual é a proposta do Pilar, né? Olha, eu vou repetir aqui, eu não sou um teórico, então a minha fala, ela tem que ter essa dinâmica mesmo. Eu vou fazer perguntas e quero que vocês respondam, tá? Quem aqui assistiu todos os capítulos de Subúrbio? Ninguém. Quem aqui assistiu todos os capítulos até agora de Sexo e as Negras? Oi? Oi? Não assistiu por boicote, ok? Quem assistiu aqui uma novela chamada Chica da Silva, que eu fiz parte de direção dela em 96. Oi? Não lembro. Estou citando 3 aqui, tá? Citando 3. Eu estou falando a mesma coisa que você. O erro do Miguel, vou insistir, o erro do Miguel foi não ter colocado ao lado dele alguém que pudesse pensar junto com ele, com esse olhar, com essa atenção. Foi ele achar que estaria fazendo de boa vontade alguma coisa em prol da nossa comunidade, tá? Mas agora, te garanto
E aí eu dirigi Chica da Silva, eu assisti Subúrbia, do Luiz Fernando Carvalho, que é o Bambambam, e que vai fazer, já estou anunciando aqui, a minissérie baseada no livro da Ana Maria Gonçalves, e estou vendo Sexo às Negras. Em termos de conteúdo, o Miguel faz uma defesa muito mais acirrada e coerente das nossas vontades do que nós tínhamos na personagem de Chica da Silva, desenvolvida por um autor chamado Adamo Ângel, que era o nome falso do Valcir Carrasco, e do que o roteirista de Subúrbia fazia, e a gente não gritou, e o movimento social negro brasileiro não gritou. Nessas duas séries, nessa novela e nessa série Subúrbia, o sexo da mulher negra foi muito mais vilipendiado do que o Miguel tem mostrado agora. Em Subúrbia, aquela menina como era representada, com um shortinho minúsculo no posto de gasolina, à mercê como carne no mercado, ou na vitrine de Amsterdã, era tão ou muito mais violento do que qualquer insinuação que o Miguel tentou fazer em termos de provocação com esse título, O Sexo e as Negras. Quem assistiu o capítulo de Sexo e as Negras de semana retrasada, quando ele fala de discriminação, e se você vai me permitir, ele é até ingênuo na defesa, ele é até bobo, porque muitas das coisas que ele está defendendo, a gente já está longe há muito tempo. Então, nós somos, às vezes, muito, me permite falar, não estou só botando lenha na fogueira, às vezes a gente fala e nós reagimos a esta série pela provocação dele, sim. Porque o conteúdo dela, o que o Valcir Carrasco, o que o Adamo Ângelo fez com a figura de Chica da Silva, era para a gente dar de paulada nele e quando fez o filme do Cacá Diagues também. Nenhum dos dois retrata, por exemplo, que aquela mulher teve 12 filhos e que os criou todos com muita dignidade, formando todos os filhos dela tiveram formação. Que aquela mulher instituiu no Brasil pela primeira vez repartição de lucro da empresa. Escravo que retirava das minas um número X de diamantes, ele ganhava Y e poderia colocar em poupança lá, inventada por ela, para comprar a sua alforria. A Chica, anedoticamente, chega a mexer na arquitetura, no modelo de arquitetura, na época universal, quando todas as igrejas tinham as suas torres na frente, na casa de Deus, todas as igrejas do mundo inteiro, as torres são na frente, porque ali está a presença de Deus, a cruz e o diabo a quatro. A lei da época falava que o escravo tinha direito de entrar na igreja até o limite da torre. Ela fala, até o limite da torre? Ok, então eu quero fazer uma igreja. Fez uma igreja que está em Diamantina, e a igreja dela, a torre está lá no final, lá em cima do púlpito, e ela senta no púlpito, porque ela vai até o limite da torre. E aí a gente representa essa mulher como um vulcão sexual. No filme do Cacá Diegues, até hoje eu me perguntei isso para Zezé Mota, o que acontecia quando a Chica da Silva trepava, que os homens davam um berro descomunal, e que a gente não sabe o que acontecia. E a pobre da Thaís Araújo, com 17 anos, foi obrigada a trepar na novela inúmeras vezes, e tinha uma volúpia sexual que a gente também, que eu perguntar para a Vancini e para o Valcir, da onde sai tudo isso? Que representação é essa?
Então, essa questão, como é seu nome? Desculpa. Luciano, para mim, foi ingênuo assim do Miguel, ele tentou provocar, deu um tiro que veio contra ele mesmo, e nós, e aí eu me incluo, reagimos de forma moralista, sem ver, sem esperar ver o que estava acontecendo, sem ver para o boicote, que eu acho um erro, se a gente for querer discutir, tem que ver, e boicotar de outra forma depois, porque senão fica sem senso para discutir. E eu digo assim, eu vi, a série dele é muito mais amena do que o personagem do Érico Braz, sim. O que a Globo fez com o personagem do Érico Braz, e não estou tirando aqui, não tiro aqui nenhuma responsabilidade corporativa da Globo. Não tem, ela é responsável sim. Mas agora, mais responsável do que ela, somos nós que respondemos a uma provocação dela por e-mail, dando o ibope que ela queria. Se vocês vão ver ou não as sexo e as negras, ela já de cara no lançamento já ganhou o que queria. Só pela confusão que se formou. Já ganhou. Porque fale mal, mas fale de mim. Só para concluir. Garanto que é, e a gente fica... Eles, olha, eu vou citar um negócio aqui que nunca se fez em dramaturgia. O Lázaro Ramos vai fazer um protagonista negro pela primeira vez. Vocês lembram disso? Lembram ou não, na novela? Um personagem, porque na questão da dramaturgia, tem aquilo que é verossímil e o que é inverossímil. Né? Vou dar um exemplo aqui de inverossímil, de coisa inverossímil. Uma minissérie que teve direção do Wolf Maia, que era a Suzana Vieira, fazia uma atriz e estava ensaiando o Macbeth, ia lá estrear a peça Macbeth, e aí o ator que fazia o Macbeth tomou-lhe uma cachaça, era meio gay, e aí alguém levou ele para um Boa Noite Cinderela, deu a cachaça para ele, o namorado de um outro ator, para ele exatamente não ter condições de entrar em cena. Uma história dessa. E aí ele não entra em cena. Chega o dia que dele não tá. O personagem do Humberto Martins chega como procurador oficial de justiça, para dar lá uma contestação que ia fechar o teatro porque estava em dívida. E aí ele está no banheiro fazendo xixi, e aí começa a recitar Macbeth. E aí Suzana Vieira, o personagem da Suzana, entra para fazer xixi também, vai no banheiro masculino, porque o feminino está lotado, olha ele recitando Macbeth, assim, e fala assim, vem cá, o que é isso? Macbeth? Ele falou, eu sei de qual salteado, porque antes de virar funcionário público, aquelas coisas, né? O sonho do artista medroso, que não consegue ter coragem de ser artista, vai ser funcionário público. O meu sonho era interpretar Macbeth, eu sei a peça de cabo a rabo. Ela falou, sabe? Ele falou, sei. Pegou ele, meteu o figurino, estreou e foi um sucesso. Impossível. Impossível. É inverossímil isso. Por quê? O cara não ia saber marca, o tempo, saída, entrada, como é que podia virar um recital. Ele paradinho ali, dando texto e pouco. Agora, uma peça como eles conceberam, impossível, isso é inverossímil. Está lá, é verdade que o cara sabe de cor e salteado, ele sabe o texto, é verdade. Agora, botar qualquer um que saiba, depois de 6 meses de ensaio, num espetáculo sendo preparado, chegar, você sabe o texto, tenta aí para substituir. Impossível você diz, é de rock nacional. O personagem do Lazinho também cai na questão da inverossimilhança, se vocês lembram. Era um cara que olhava para a mulher, mulher olhava para ele, cortava, já estava trepando. E aí acabava de trepar, ele jogava para escanteio, não te quero mais. E vamos ficar entre nós? Muito meu amigo mesmo, é contemporâneo de você, não é essa beleza toda, porque andando aqui pela, como é que dá o nome desse aqui? Aquela Alameda Vitória, já vi uns 3 negões de balançar o coqueiral de qualquer um. Lazinho não é esse. Entendeu? Lazinho não é esse.
Já vou acabar. Aí chega, tratava a mulher igual lixo. Tratava a mulher igual lixo. Tanto mulher branca quanto mulher negra. Os autores, talvez, por terem uma opção sexual pela homossexualidade, os dois autores, tendem a levar, se vocês lembrarem dessa novela, um discurso de defesa do homossexualismo muito mais coerente do que homem e mulher baseado no personagem do Lázaro. E acontece com o Lázaro, só para encurtar, uma coisa que nunca aconteceu com o protagonista. Ele é reduzido a zero. Acaba o personagem dele, ele virando padrinho do filho da ex-mulher dele, que casa com Antônio Fagundes. Muito embora Lazinho não seja o modelo de beleza homem, quem é que trocaria Lazinho pelo Antônio Fagundes? Aí, então, toda essa inverosimilhança. Então, assim, nós temos uma certa responsabilidade, sim, quando achamos que estamos desligando o botão e não queremos compor. Muito ao contrário, penso eu, teríamos que ter ido ao Miguel e falado, ó, você vai escrever isso e isso. É assim que tem que ser. Não dá, e eu falo isso muito com meu colega Joel Zito Araújo. Se a gente bater de frente, a gente vai naufragar, porque a estrutura é grande, mas dá para a gente influir. E a melhor maneira de influir é, não vendo mesmo, não respondendo a nada, ignorando. Eu nem sei do que está passando. Que sexo é negro? Nunca ouvi falar. Ou batendo a porta dela em movimento, falando assim, ó, senta aí que você vai escrever agora, como a gente vai te ditar. Só uma questão de ordem, que a gente tem pouquíssimo tempo, então, quem tiver pergunta, tentar ser sintético. E antes de passar para a pergunta, eu só queria fazer uma ressalva aqui nas palavras do Pilar, sobre a questão da dramaturgia do Abdias, do Nascimento e do Birajara. Concordo que ambas as dramaturgias talvez não tenham uma profundidade psicológica nas personagens, que deixam a dramaturgia um pouco a desejar, no sentido psicológico, mas eu queria ressaltar a qualidade do diálogo do Birajara Fidalgo, que tem uma fluência ali e permite uma conexão com o público. A gente pode até perceber daqui a pouco na leitura que vai ter aqui 4 horas. Só para a gente atentar um pouco para essa fluência do diálogo. E nesse percurso também do teatro lá da década de 40 até agora, lembrar também do Luiz Silva Cuti, que tem uma dramaturgia que já se aprofunda psicologicamente nas personagens e que consegue dar mais uma dramaturgia que se aproxima um pouco mais de um público que vai atrás de um personagem mais psicológico. Então, acho que tem esse dramaturgo negro que tem essa influência. Então, vamos partir para a próxima pergunta, tentar ser sintético. É a última pergunta ou 2? Então, seria a última... 2 últimas perguntas e aí a gente finaliza. Ela primeiro, depois ela por último. Você pergunta pra gente? Então, as 2 perguntas a gente condensa e responde ao mesmo tempo. Então, ela pergunta, depois você pergunta também e vem para cá o microfone. Ok. Bom, meu nome é Ana Cláudia. Completando o que Luciana falou agora há pouco, independente das intenções, princípios, processos e até do resultado do trabalho de Miguel Falabella, eu acredito que a gente não pode ficar à mercê da Globo ou de Miguel Falabella nessa expectativa, independente para bom e para ruim. Eu penso que, por exemplo, estamos aqui no Nordeste. Também o Nordeste é muito mal representado na dramaturgia da televisão. Eu queria ver meu sotaque bem representado. Eu estou cansada do Nordeste mítico da televisão. Eu estou cansada de uma Bahia representada não só miticamente, mas também uma Bahia que não é plural. Não tem a Bahia é uma nação e você só vê a Bahia do recôncavo baiano. Então, a minha pergunta é sobre a importância da TV pública e da democratização dos meios de comunicação. A nossa expectativa não pode ficar que a Rede Globo vai estabelecer processos, princípios e produtos que interessam ao discurso do melanina acentuada e de outros movimentos pelo país afora.
Meu nome é Marília. Eu só queria saber de você a tua visão, porque você participou da série, foi uma participação pequena, mas eu acho que a melhor resposta vem de quem viveu um pouco, né, toda essa história. Acho que cada um aqui tem uma opinião particular, mas você seria a pessoa melhor para responder. Então tá, a minha participação. Dentro dessa questão toda, a gente tem que deixar bem claro que existem dois viés de pensamento. Uma é o viés do pensamento do mercado, né, que é o do profissional que está trabalhando. Ele não trabalha da mesma forma que o receptor, né? Se você assistir o documentário do José Antônio Pilar, você vai perceber que todos aqueles grandes pilares, Zezé Mota, Ruth de Souza, Léa Garcia e o Vitor Gonçalves, todos eles construíram sua carreira trabalhando dentro desses estereótipos e por que isso? Porque sem isso eles não têm logística de sobrevivência artística mesmo, né? Então assim, do lado de cá, a gente tem que pensar também essa modernização das nossas fileiras. O boicote não funciona, não vai funcionar. Esse produto tem que acontecer, a gente tem que encarar a questão, fazer e depois discutir, e aí o melhor, você vir com respostas, com eventos como esse, por exemplo, sentar, discutir e propor outras ações. E quando eu falo propor outras ações, não é discurso, é você propor mesmo, né? Você tem uma sinopse de uma novela, eu tenho uma sinopse de uma novela, por exemplo, e tem uma sinopse de uma novela que contradiga alguma questão que você pense, você traga também, se você é um profissional de artes cênicas, uma proposta que contribua de forma contrária àquilo que está sendo apresentado. Eu acho que isso é dessa forma que procede. Então, respondendo a sua pergunta, nós profissionais vamos estar vivendo e fazendo. Do contrário, a máquina não vai girar. Tanto a nossa aqui, do Nova Dramaturgia da Melanina, quanto a deles, e tudo vai ficar escondido e nada vai acontecer. Então, essa é a resposta que eu te dou. Agora, a segunda resposta, o Pilar responde. Oi. Eu tinha prometido a mim mesmo que eu ia sentar aqui e não ia fazer discurso político. Eu acabo fazendo. Antes de responder, eu tenho que dizer que para sedimentar a minha resposta, por exemplo, eu peço para sair da Globo muito em função das minhas angústias pessoais. Eu sabia que lá dentro eu não ia poder falar o que eu queria, algumas coisas que eu queria falar, mas ao pedir para sair, eu não tenho como, é ingenuidade minha, achar que eu vou conseguir desmontar aquilo lá. Eu procurei trabalhar em parceria. E aí eu crio um projeto chamado A Cor da Cultura, em 2003, que é um projeto que vai ser todo ele desenvolvido em parceria com a minha produtora e com a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura, sobre, vamos dizer assim, a realidade do negro brasileiro em atendimento à Lei 10.639. Esse projeto hoje, esses programas, desse projeto, são 5 programas, a gente já está na 3ª edição, eles viram um kit, esses kits são distribuídos em escolas e servem como material de apoio didático ao professor, para o aluno lá, para ser desenvolvido junto com o aluno, não sem antes o professor ganhar um X número de aulas treinamento. Isso foi o grande pulo de gato que nós colocamos, de treinamento o professor com agentes do movimento social negro de várias áreas. Então tem alguns casos, por exemplo, que nós temos líderes religiosos dando aula para o professor sobre aquela questão específica que hoje é um dos maiores entraves dentro da escola. Eu fiz, nós estamos na 3ª edição, na 1ª e na 2ª, eu dirigi uma série chamada Mojubá, que era sobre a influência da religião de matriz africana no cotidiano brasileiro, aí dividido em várias áreas, aí na palavra, na saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Então, era sempre assim, um ponto de vista de um líder religioso, de alguém que estudava aquilo, por exemplo, um estudioso da língua banto, lá dentro da casa de religiosidade, Ney Lopes, um outro filólogo e tal, e levava isso para a escola. O pai, o aluno, o professor achava que, entre aspas, era macumba. O menino assistia aquilo, chegava em casa e falava, hoje eu vi um trabalho de macumba. O pai vinha de casa, fizemos o primeiro, 5 programas, fizemos o segundo, 5 programas, o terceiro foi impossível fazer. Agora, esse projeto já hoje chega a 7.000 unidades escolares em todo o Brasil. Eu tenho o orgulho e o privilégio de dizer que talvez seja um dos resultados mais bem sedimentados e fundamentais de contribuição para a Lei 10.639 no campo do audiovisual. No campo do audiovisual. Só eu dirigi 60 mini biografias de personalidades negras que, de uma forma ou de outra, contribuíram de forma primeira para a cultura e formação do pensamento desse povo brasileiro, como, por exemplo, Paula Brito. Quem é esse cara, né? É o primeiro editor de livros do Brasil, negro. É o primeiro cara a editar Machado de Assis. E aí a gente não sabe desse cara, né? Então a gente teve uma preocupação assim, com esse projeto específico chamado Heróis de Todo Mundo, 60 nomes, trazer homens negros que contribuíram de alguma forma para o Brasil que a gente desconhece o nome dele e o que ele fez. Homens negros que contribuíram de uma forma para o Brasil e que a gente conhece a obra, conhece o nome, mas sequer sabia que era preto. Como, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo, eu não sei aqui em Salvador, São Paulo tem uma avenida chamada Avenida Rebouças. No Rio de Janeiro tem o maior túnel da América Latina chamado Túnel Rebouças. São 2 grandes irmãos engenheiros negros que contribuíram demais para a urbanização de cidades como Salvador, Rio e São Paulo. E a gente eu conheço o túnel, já ouvi falar, mas nem sabia que ele era negro. E um terceiro aspecto de homem negro é aquele que a obra dele o faz levar as pessoas a dizerem assim, pô, bicho, para que tu vai trazer Pixinguinha para essa discussão? Pixinguinha está acima de ser preto ou branco, Pixinguinha é um gênio. Pixinguinha está acima dessa discussão que vocês querem colocar, o Pixinguinha é preto, Pixinguinha, Cartola é um gênio, Cartola não é preto, cara, Batatinha, porra, Batatinha é o maior sambista da Bahia, por que tem que ser preto? Então, vai descaracterizando 60 nomes, desses 60 nomes, 4 só já viraram longa-metragem para o cinema, 54 estão por fazer. Nomes como Paulo da Portela, você não tem um filme sobre ele. Zumbi dos Palmares, você não tem um filme sobre ele. E outros, mulheres, pessoas que contribuíram. Então, para te responder, é fundamental hoje, e essa é a grande discussão, e quando eu peço para sair, e saio bem, não saio brigado, não, se um dia o parafuso apertar, eu peço para voltar, eu saio na expectativa da gente disseminar essa dramaturgia que você fala e essa que você quer nos meios alternativos de comunicação. E nisso, o papel da TV pública é de fundamental importância. O Estado tem que entender aí o papel que ele tem que exercer, tanto na concessão, quanto nas emissoras que estão no ar hoje nos rádios, da importância dessa distribuição e democratização regional, como nós chamamos e queremos, e que nego insiste em não deixar passar. Nos Estados Unidos, por exemplo, como é um país como o nosso, continental, as redes de televisão elas não podem exibir programação em rede nacional por mais de 4 horas diárias. Tem que regionalizar. Com isso, eles dão atenção fundamental
para jornalismo, bota isso no ar e começa a regionalizar, e começa a seccionalizar, vai dar nas séries hoje que são produzidas em vários campos. É de fundamental importância que nós regionalizemos a nossa televisão. É um crime que Malhação passe na Globo 4 horas da tarde e esteja passando em Teresina, Piauí, na capital do Piauí, qual é? Oi? Em Teresina, ou no Acre, lá em Boa Vista, Rio Branco, 2 horas da tarde, por conta do fuso horário. E aí vai entubando goela abaixo essa programação injusta e vai relegando a último plano as questões locais. E aí a gente não se vê aqui na Bahia, a gente mal se vê no Rio de Janeiro também, essa é bem da verdade. A gente não vê os extremos na televisão, assim como a gente não vê preto, a gente não vê o excessivamente gordo, o excessivamente louro. Fica um meio termo, né? Que eu já chego a brincar seriamente com algumas das minhas amigas atrizes, como Camila Pitanga, por exemplo. Eu falo: Camila, pelo amor de Deus, não fale mais que é preto, porque o seu discurso é bom e é importante para a gente falar da televisão, mas para a televisão é tudo que eles querem. A preta daquele jeito é ótimo, olha que beleza. Então, o governo tem que ter esse papel, e nós temos que começar a perceber que também temos aí uma possibilidade. Hoje temos vários canais, e a internet é um deles, e temos que, porque eu estou falando para produtores, escritores, autores, tá? Temos que começar a produzir também pensando neste veículo. Temos sim que fugir desta tutela global, e foi por isso que eu pedi demissão. Depois, é uma contradição. Eu saio de lá ganhando um salário que não queiram vocês saber o que significa. Chega, de maluco, entendeu? Oi? Obrigado. E aí, mas com esse intuito, na possibilidade, é indubitável, o know-how que eu consegui lá é fantástico. Há 5 anos atrás, o técnico lá pegou e levou uma câmerazinha desse tamanho, chamada GoPro, e entregou para a gente e falou: vê o que vocês conseguem fazer com isso aí. A gente olhava aquilo e falava: o que dá para fazer com esse negócio aqui? Né? A gente achava que não dava para fazer nada. Aí começamos a experimentar e vimos que dava para botar aquilo no jornalismo e no esporte. E hoje se usa aquilo. Então, o know-how a gente adquire. Mas a gente tem que entender. O problema também, aí a gente tem que fazer uma análise também muito séria, é que quando o produtor local nordestino tem a possibilidade e ganha espaço para fazer o seu, se rende e se entrega. Aqui Salvador está cheio disso, desse exemplo. Que a gente adora, idolatra, é amigo, gosta do trabalho, mas que não precisando se render, se rendeu. Então assim, hoje o ponto crucial, como é seu nome? Ana Cláudia, para mim é a defesa da regionalização. O papel que tem que exercer a TV pública. Eu não posso esperar, e não é o papel dela, e ela não tem essa obrigação, que a Globo, que o SBT, que a Bandeirantes faça o discurso que eu acho ser necessário fazer. E olha que dessas televisões que eu cito, só a Globo faz. O SBT é pior do que a Globo. O Silvio Santos é inominável. Ele faz da televisão dele um cassino. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Nós não estamos lá representados de forma alguma e a gente não se manifesta. A gente quer dinheiro. Ele não dá emprego, ele não emprega, ele não produz, ele não faz acervo de memória. Mas também não faz sexo às negras. Tá lá, vai embora, dá pipa na linha, deixa ele. Não mexe comigo que eu não mexo com você. E a gente não se manifesta também. Então, assim, a gente tem que começar a cobrar. Esse canal do Silvio, canal da Bandeirantes, tinha que estar nas nossas mãos. Nós temos que pleitear um
canal de televisão hoje, para poder lá dentro desenvolver a nossa melanina acentuada. O Henk chegou aqui para mim e falou, tudo cai na televisão, né? Não tem jeito, traz uma pessoa de televisão, eu sou de televisão, entendeu? E é o meio de comunicação de massa no Brasil, não tem como você não discutir. Não tem como eu hoje afirmar a defesa de um canal de TV na mão da população negra. Para nós lá discutirmos o que tivermos que discutir, para nós lá termos a liberdade de expressão e colocar em tese as nossas teses, em prova o nosso saber. Então, assim, é essa luta que eu estou hoje, o know-how que eu adquiri lá, e foi muito grande, e como eu não tive um par, eu fiquei lá 12 anos, não tinha um outro diretor negro, é verdade? Eu não tive. Eu aprendi muita coisa, saio e tento disseminar isso em núcleos populares hoje, porque também, assim como eu falo da dramaturgia do Birajara e da dramaturgia do Abdias, né? De maneira que é alcançar, eu sou muito chamado para ver filmes de comunidade. Vou ver o filme, acho ótimos todos, mas falo assim, ó, nesse momento aqui, você inverteu o eixo. Você fez de propósito? O que é isso? Você não sabe o que é, né? Picasso, quando desmonta a pintura dele, ele sabe o que ele está fazendo. Então acontece que nós não temos acesso ainda para fazer a narrativa, temos que aprender e temos que nos imbuir desse sentido de estar passando o mínimo que conhecemos. Para mim hoje não tem outra saída, TV pública e canais abertos, de internet e dentro da TV também. É uma fuga. Eu hoje, em protesto mesmo, estou anulando, cancelando a minha assinatura de TV a cabo. Porque o que era para ser democrático está repetindo um modelo sem vergonha de TV aberta. E nós também não estamos lá representados. Bom, é um tema que poderia se alongar por mais algumas horas, né? A gente tem mais 3 dias, mas com outros eixos temáticos também. Mas eu acho que foi muito produtivo e acabamos fechando naquele lugar que lá no início a gente, quando planejou o evento, colocou na mesa, que é justamente esse lugar dos lugares de poder, né? Da autoria, de quem escreve, quem assina a direção, ou o roteiro, ou a dramaturgia, e como acessar esses lugares. Vou estar falando mais, eu queria lembrar que tem uma exposição aqui no canto, com algumas fotos do Birajara Fidalgo e do Teatro Profissional do Negro, que a gente conseguiu com a filha dele, Sabina Fidalgo, e que vai ficar aqui até domingo para vocês assistirem. Agora a gente vai passar para outra parte do evento, que são as leituras dramáticas, que é acessar justamente um texto desse dramaturgo, o Birajara Fidalgo, cuja última montagem desse texto aconteceu em 1986, no Rio de Janeiro. E a primeira montagem foi lá em 1965 com o próprio Birajara, 75. Ele tem 12 textos dramáticos escritos, somente Tutti foi montado. Os outros foram montados por ele, mas não são acessados. E é um objeto muito interessante para se alguém tiver interesse em uma pesquisa de doutorado ou de mestrado na área de história, enfim. Muito obrigado ao Luiz Antônio Pilar. Eu quero 2 minutos só para dizer o seguinte, olha, para a gente não ficar nessa discussão infinita, tem alguns livros que são fundamentais a gente tentar ler para entender um pouco dessa dramaturgia do que é o negro. A Miriam Garcia Mendes, que é uma doutoranda lá em São Paulo, escreveu esse personagem, a personagem negra no teatro brasileiro, onde ela vai fazer um belo apanhado da dramaturgia do século XVIII, dos dramaturgos do século XIX, e que escreveram um pouco sobre os negros. Aí tinha separado aqui para a gente tentar ler. Tem uma monografia de um doutor também da UF, chamado Júlio Tavares, sobre o teatro experimental do negro, do Abdias, que é de fundamental importância. Eu acho que a gente tem que versar lá. Eu não achei uma compilação, não sei se tem pergunta aqui, sobre a obra do Birajara. Não existe. Eu achei algumas coisas soltas. Não dá para fazer
uma análise. Ele tem tentado organizar, conseguir recursos para viabilizar a publicação e tudo isso, mas não conseguiu até agora. Então o material está todo guardado no apartamento. E para quem é estudante de teatro que ainda não teve acesso, algumas peças fundamentais para a gente entender o lugar do negro sob vários olhares, na minha opinião, é o Giba do Guarnieri, o Arena contra Zumbi, Pedro Mico do Antônio Calado, que virou cinema, inclusive, interpretado pelo Pelé, é muito engraçado. A obra do Plínio Marcos, muito embora os personagens não sejam negros, né, ali, mas o Plínio fazia questão de dizer que a situação era negra, preta ali, estava ali. Tem um cara chamado como é que é o nome dele? Oi? Ele escreveu um primeiro Calabar, Gregório de Menezes, eu acho, que o Chico e o Rui depois vão se basear e vão escrever o Calabar deles também. Tem essa personagem Calabar, que é um mulato, né, tido como mulato, para nós negros, de importância fundamental para a história do Brasil. Tem um autor em São Paulo chamado Jorge Andrade, um cara chamado Quatrocentão, ali, bem tradicional, que escreveu uma peça muito boa sobre essa questão do que é ser negro no Brasil, que é as confrarias. Oi? Está em cartaz aqui? Pô, bem legal. Que é um personagem para ser sucinto, um garoto que atua e morre, não é enterrado nem na confraria dos brancos, nem na dos mulatos, nem na dos pretos. Porque ele é filho de pai branco, de pai preto e mãe branca. O que ele é? É uma questão que estava em voga, não tem cartaz aqui? Ó, bem bacana. Com sucesso? Ele é boa. O Antunes Filho, ainda na década de 80, em 88, montou uma peça chamada Chica da Silva, que é do Luiz Alberto de Abreu, que é um autor também paulista. É um texto até interessante, um outro ponto de vista da Chica. O Luiz Alberto de Abreu também tem um texto do Lima Barreto, que é Lima Barreto ao Terceiro Dia, que é uma peça que eu estou com ela montada, acabou de fazer cartaz do Rio de Janeiro e que estou indo para São Paulo, que faz que esses textos e essas obras vão dar um pouco o panorama dessa dramaturgia negra. É óbvio que não estou aqui, eu não sei o que está acontecendo em Recife, o que está se escrevendo em Minas Gerais. A gente não tem isso ainda sistematizado e organizado para falar de uma nova dramaturgia de melanina acentuada. Uma vez por ano ou a cada 2 anos, a gente tem um elemento novo que surge. Na Míbia não, já tem 4 anos pelo menos que eu li esse texto na sua versão original, ou mais. E é tido como a nova, dramaturgia, já vai estrear na Alemanha. E tá aí. Então a gente tem que ir. E eu queria agora chamar vocês a atenção para um novo movimento que está surgindo no cinema, e também que eu me pergunto que dramaturgia é essa, se ela nos pertence. O teatro no Rio de Janeiro e em São Paulo, no eixo Rio de São Paulo, não sei se veio para cá, lançou mão muito das biografias musicais e colocou em cena a vida de vários cantores, compositores, na sua maioria negros, como por exemplo no Rio, que eu tenha me lembrado já e tenha assistido, já entraram em cartaz Clementina Jesus, Elza Soares, Assis Valente, Lupicínio Rodrigues, Candeia, Cartola, Tim Maia, o Wilson Simonal está estreando agora, já citei 8 aí, né? 8? Desses que eu citei, Gonzagão, no teatro também, desses que eu citei, alguns deles lançando mão de licenças poéticas maravilhosas, amigos nossos, como por exemplo João Falcão, quando faz Gonzagão, com não sei quantos 300 atores, e branco e preto, e todo mundo é Gonzagão, né? Nunca tem ao contrário, né? A gente nunca faz um monte de negão fazendo um monte de coisa. Elza Soares, no Rio de Janeiro, chegou a ser interpretada por 2 atrizes, uma branca e uma preta, e a diretora justificava que a Elza era multifacetada. Eu não sei como é que está aqui no Rio.
E por aí vai. E desses, agora, o cinema, que era o nosso objetivo inicial, recém-saído dessa estética de muro favela, o que a gente tem que perceber é que, de uma certa forma, tanto o teatro como a televisão e o cinema nunca vai nos deixar muito longe deles, não, porque aqui em nós ainda está o que de inédito tem na história desse país. O resto já foi tudo contado. Então, de vez em quando, eles lançam mão da gente. Saíram da estética do muro favela e agora estão entrando no musical. E musical de vida de quem? De preto. E de novo dirigido por quem? Diretor branco. De novo escrito por quem? Roteirista branco. De novo financiado por quem? Dinheiro público brasileiro. Aí já temos Gonzagão, já temos Tim Maia, já está prontinho para sair Pixinguinha, já está começando a ser rodado Simonal, já vem por aí Cartola, eu já estou negociando o Claudinho e Bochecha. Parabéns. Então, vejam vocês, aí eu deixo para vocês essa pergunta. Essa dramaturgia pertence a quem? Gente, então, a gente vai encerrar agora. E só lembrando que amanhã a gente tem Ana Maria Gonçalves, a escritora do livro Um Defeito de Cor, juntamente com Grace Passou, que é uma dramaturga de Minas Gerais. E o tema da mesa vai ser outras possibilidades temáticas para o dramaturgo afrodescendente. A gente conta com a presença de vocês e vamos deixar agora com a leitura do texto Tuti, do homenageado do evento Ubirajara Fidalgo, com a direção de Djalma Trulha. Muito obrigado.